o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus, meus amigos. É o Felipe mesmo? Sou eu mesmo, gente. Tirei a máscara. Ficou bom ou Gente, não? hoje é uma pessoa nova. Não é As ele. pessoas dizem que a gente se esconde atrás das barbas, né? Assim, mas eu não me escondo, não. Eu não tenho problema com isso. Um dia deu vontade de tirar, eu vou lá e tiro. Não, não. Sim ou não, gente? Sim. Glória a Deus. Aí fica bom. E aí, como vocês estão? Todos bem? E aí, Lilian, Marli, que bênção, Ivan, Eliene, Leni, graça e paz. Eliene, que bênção, gente. Vamos avançar no Apocalipse, sim ou não? E, meus amados, nós estamos vivendo coisas incríveis, não? E aí, Ivan, quando é que você vai tirar aí a sua aí? Qualquer dia desse, hein? Em breve, em breve. Eu cheguei na academia, eu dei um susto em todo mundo lá. Porque a gente, às vezes, principalmente quando a barba fica muito preenchida, aí assusta mais. Quando é ralinho, beleza, mas quando é muito preenchido. Gente, eu não tenho muita paciência para estar tirando barba todo tempo, não. Mas às vezes a gente precisa dar uma limpada, né? E aí é bom a gente dar uma renovada. É só para mostrar para vocês que eu ainda tenho 36 anos, viu, gente? Minha esposa é que os meus filhos não gostam, diz que eu fico novo demais, diferente, na verdade, né? E não é isso não, gente. É sempre bom a gente mudar, sim ou não? Estamos vivendo o Apocalipse e hoje vamos trazer algo mais profundo para que terça-feira a gente encerrar esse tempo poderoso que é o Apocalipse. Então, eu creio que nós vamos falar um pouco sobre a economia de Deus. É um tempo para você entender o que é realmente nós sermos moradas de Deus, casa de Deus, né? E eu vou me aprofundar, nós vamos trazer aqui algo bem, bem profundo e eu tenho certeza que nós vamos viver essa experiência. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pai, em Ti nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Bendito seja o Deus do universo, que nos dá a oportunidade de estarmos à Tua presença, Deus. Abençoa, Santo Espírito, a vida dos Teus filhos. Revela, Deus, o Espírito por detrás das letras, porque está escrito que as Suas palavras são Espírito e vida. Nós queremos, Senhor Deus, sentir o Teu Espírito nos revelando nesta noite e nos trazendo, Pai, a convicção do quanto que o Senhor tem feito em nossas vidas e do que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Deus, por nos proporcionar um momento precioso. Obrigado por nos dar a vida e nos trazer aqui. Nos traz a paz que excede todo impedimento, elimina a barreira que fica entre alma e espírito para que nós possamos perceber de fato a tua movimentação por meio do nosso espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem é que tá aí? Que eu não tô sabendo. Não, O que foi que aconteceu? ela não podia deixar de falar. Ó, você perdeu a introdução aqui, eu já expliquei. Por favor, vou sair da área. Quando o Felipe voltar, eu volto. Gente, o que foi isso? Paulinha? Pois Paulinha, é. por favor, responda quem é esse homem que está aí no lugar do Ele Felipe. faz isso contra a nossa vontade. Totalmente contra. Tinha que mandar Absurdo. uma autorização para o grupo, né? Eu esqueci. Tinha que ter falado com todas, principalmente com Paulinha, a gente faria um abaixo-assinado, entendeu? Você não tem o direito de fazer essas coisas e assustar a gente essa hora da noite. Tem pessoas de idade, tem crianças, e você não está certo. Rapaz, eu fiquei fioso desse jeito, grande bênção. Assustar desse ponto aí não dá, não, hein? Gente, Sansão não tinha a força no cabelo, o Felipe, a força dele é na barba. Aí É pegando na barba que ele tem vários insights, entendeu? Quando ele está olhando para você, pegando na barba...
Pode ter certeza que ele vem com uma, ele está ali lendo todinho. Aí é Arão, Paulinha, gente. é uma bobeira grande, hein? Mas eu Paulinha, sinto falta de ficar assim. Ontem, hoje mesmo eu estava assim, mas em uma semana vai crescer, gente. Uma semana cresce. Aqui é quando eu estou só no espírito, quando eu estou observando o espírito por detrás das palavras, né? Nem da letra, né? sinceramente, você tem que avisar para a gente, né, Paulinha? Olha, Próxima se vez eu preparem. aviso. O ruim é que Você... vai demorar a próxima vez. Mas vai acontecer a próxima vez. A Mozinho sempre ameaça aqui dentro de casa. E ele, não faça isso. Não Você deixe... diz, a minha filha, ela volta da porta quando me vê. Diz, não, só vejo o senhor na próxima semana agora. Vamos avançar, meus amados. Nós estamos aqui no Apocalipse, e aí nós vamos estudar um pouco mais profundo hoje, para que a gente possa desfrutar desse tempo maravilhoso, sim ou não? E é uma bênção estar aqui com vocês, com barba ou sem barba. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós sabemos que nós falamos algumas vezes sobre a questão espiritual e que existe duas chaves muito poderosas, que é entender que o céu ele não é um lugar, ele é uma dimensão. E nós vamos falar de algo mais espiritual, e por isso eu quero trazer isso para vocês. Que o céu, ele é uma dimensão. Sempre quando nós temos muito um modelo de apresentar as circunstâncias espirituais, as circunstâncias espirituais apontando. Mas não é bem assim. E nem fazendo lógica. Por quê? Porque quando nós queremos perceber uma movimentação espiritual dentro das circunstâncias emocionais, nós vamos dar uma de João, quando estava lá em Apocalipse. João, ele disse assim, ó, eu vi um anjo no meio do céu. Por quê? Porque ele levou a cultura para outro tempo. Só que tem coisas na Bíblia que, na verdade, a gente tem que criar essa compreensão, que é o quê? Ele não viu um anjo no meio do céu. Entende? Então, porque no céu não tem um início, não tem meio, não tem fim, não tem como ele ver. Ele criou dentro das suas limitações. E uma das coisas que nós devemos perceber quando nós estamos dentro de uma dimensão espiritual é não impor algo espiritual dentro das nossas convicções de tempo, espaço, largura, altura, profundidade. Entende? Então, assim, a dimensão espiritual é completamente diferente. Por isso que nós não podemos apontar o dedo para cima e dizer que ali é o céu. É assim que nós fazemos? Mas não é, porque o céu ele é uma dimensão. Nós sempre vamos olhar para o alto, olhar para o norte, né? Porque Deus habita no norte. Mas nunca vamos dizer que é como se aquele lugar azul é o céu, né? Porque o céu ele está envolvido em uma dimensão, né? Por isso que quando Jesus vai dizer lá em João 14, ele vai dizer, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Naquele momento ali, o que é que ele está querendo dizer? Que ele diz, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Só que ele não estava no céu, ele estava no Monte das Oliveiras. Entendeu ou não? Então, assim, nós temos que entender que a compreensão da nossa limitação, ela vai entrar dentro de uma circunstância que não é bem aquilo que nós queremos. Vamos dizer assim, nós queremos ver algo físico, mas Deus se apresenta de uma circunstância espiritual. Entende? Então ele diz, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do Homem está no céu. Ele estava dentro de uma dimensão física, mas ao mesmo tempo estava no céu. Por quê? Porque nós compreendemos Jesus sendo homem, operando como homem, mas dentro de uma experiência no Espírito, completamente espiritual. Tudo que ele aplicou foi recebendo do Espírito. As curas, os milagres, toda a operação de Deus foi de uma forma
de Jesus aqui na Terra foi de uma forma, dentro de um contexto espiritual. Ele compreendia as coisas que nós não compreendemos. Ele ouvia aquilo que nós não conseguimos, de fato, ouvir como ele ouvia. Ele recebia do Pai aquilo que nós dificilmente, nós recebemos, mas nós dificilmente conseguimos, vamos dizer assim, essa comunhão como ele tinha com o próprio Deus. Por quê? Porque a dimensão espiritual fluía por meio da vida dele. Ele não poderia, de forma alguma, atrasar e nem adiantar nenhum passo. Por quê? Porque ele estava completamente alinhado com o céu. Nós devemos estar completamente alinhado com o céu. Por isso que nós temos que estar sensível à voz de Deus, mas fora do nosso contexto mundo. Por quê? Porque isso dificulta aquilo que Deus quer falar através das nossas vidas. Por isso que o céu, ele é uma dimensão. Ele não está dentro do tempo e nem do espaço. Na verdade, não era João 14, é João 3. Tá? João 3:13, quando ele estava conversando com Nicodemos. E eu falei Monte das Oliveiras, não é no Monte das Oliveiras. Mas o Monte das Oliveiras foi a sua ascensão. Mas, na verdade, ele estava em um lugar com os Nicodemos e ele disse: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas ele não estava no céu, ele estava com Nicodemos. Por isso que Nicodemos se perdeu todo naquela conversa. Porque tudo que Jesus falava, ele falava entrando numa dimensão espiritual. Então você compreende porque os seus ouvidos, vamos dizer assim, o seu ouvido é natural demais. Por isso que nós não compreendemos. Mas quando que você compreende? Quando você se fecha para o natural e vai submergir, vamos dizer assim, ao contexto espiritual. Então, Nicodemos nunca queria entender o que ele estava querendo dizer, porque como que o Filho do Homem que desceu do céu, senão que subiu do céu. Nós descemos do céu, porque nós fomos eleitos em Deus, mas entramos em uma natureza. Eu vou falar um pouco sobre essa origem aqui. Você está aí ou não? Então, vamos aqui, eu vou aqui em João 14, verso 1 e 3. Vou mostrar algo aqui a vocês. Eu vou ler aqui. Só um momentinho, gente. João 14. Quem está feliz? Glória a Deus. Vocês estão aí? Eu estou feliz, Felipe. Eu estou muito feliz. Eu sou feliz, Felipe. Eu tenho Jesus, Felipe. Eu amo a Jesus, Felipe. Eu sou muito feliz. Louvado seja Deus. João 14, 1 e 3 vai dizer assim, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa, você vai marcar essa aí, ó, na casa de meu pai, marca aí. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar. Então, uma interpretação aqui mais primária, a casa de Deus, ela refere-se o quê? A pessoa vai dizer que a casa de Deus, ela vai se referir a Jerusalém, certo? Mas aí você vai elevando o nível de compreensão, o nível de interpretação. Por quê? Porque a casa de Deus, ela se refere a um templo, que somos nós como igreja. Certo? Então, o que acontece? Eu sozinho, você é a habitação de Deus. E coletivamente, nós somos templo de Deus. Como é que está escrito? Não sabeis vós que sois, assim? Quer dizer, juntos, templo do Espírito. Então, isso quer dizer que todos nós juntos, nós somos o templo do Espírito. Por isso que Deus tem dois meios, ó. Qual é o meio de comunicação do ser tripartido, no que relaciona a tricotomia, olhando no ponto de vista para o espírito tripartido, intuição, consciência e comunhão? Ele fala por meio da intuição, quando nós somos a habitação, individualmente,
e por meio da comunhão, quando estamos de forma coletiva. Então, o Espírito Santo, ele manifesta individualmente e também manifesta coletivamente. Vocês estão pegando ou não? Porque a comunhão, o Espírito Santo se revela por meio da comunhão. Certo? Por isso que o Espírito é comunhão, consciência e intuição. Na intuição ele manifesta individualmente. Na comunhão ele se manifesta coletivamente. Então nós somos casa de Deus, habitação de Deus. Individualmente somos templos de Deus, de forma coletiva. E por que nós somos templo? Ele habita em nós. Então, individualmente, nós somos habitação, juntos nós somos templo. E aí, vamos dizer assim, em uma interpretação mais profunda ainda, né, isso está se referindo, aí você desce para Efésios, porque Efésios é um livro muito sobrenatural. Aí você vai estar dentro, vamos dizer assim, não somente se referindo a templo como habitação de forma individual, mas agora como corpo de Cristo, como também ao próprio Deus. Entendeu? Quer dizer, na casa de meu pai é o próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, dentro de meu pai cabe muita gente. Por quê? Porque o primeiro passo da redenção que veio por meio de Jesus Cristo, ela é judicial. Então eu entro, certo? Eu entro ali para dentro de Deus. Então, o que acontece no judicial? Deus entra para dentro de mim. Assim, judicial, Deus entra para dentro de mim e de forma orgânica eu entro para dentro de Deus. Por isso que o aspecto da salvação, ela tem uma judicial e uma orgânica. A judicial é quando ele elabora a sua justiça, quando ele vem para nós. E qual é a orgânica? A orgânica é quando nós vamos para ele. Quem sabia que a salvação tinha dois aspectos? Judicial e orgânica. A orgânica é a que parte de mim para com ele, e a judicial é a que parte dele para conosco. Então, nós estamos de forma orgânica sendo transformados por meio do nosso espírito para entrar dentro de Deus. Para que Deus, ele construa uma operação através da minha vida. É quando não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Eu já participei dentro desse contexto orgânico. A salvação judicial, Jesus morreu na cruz para nós, para nos salvar. Ele garantiu a nossa salvação. E sim, como justiça, ele veio nos salvar. Mas agora nós temos a salvação orgânica. É aquela que eu produzo a salvação. É o reino de Deus. Então você está sendo transformado aí para entrar em Deus. Por isso, muitas pessoas têm o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está nelas. Mas elas não estão em Deus. E isso tem uma diferença muito grande. De Deus estar em você e você não está em Deus. Hoje uma pessoa estava me falando, estava na academia, chegou uma pessoa dentro de... Sabe o que é, né? A pessoa não consegue, às vezes, começa a falar aquelas coisas mundanas, e de repente eu entrei, já comecei a trazer algumas coisas, e ele falando a explicação, ele me perguntou se eu era pastor. Aí eu fui, trouxe tudo para ele. Aí eu expliquei uma coisa para ele, que existe o crente, o servo e o discípulo. Porque tem muita gente que critica. Ela pega o crente e generaliza. Sim ou não? Generaliza. Dizendo que o crente não presta, que crente é isso. Só que entenda, tem um crente, o servo e o discípulo. Quem é o crente? O crente é todo aquele que crê em Deus. Sim ou não? Tem o servo. O servo é todo aquele que faz, vamos dizer, a obra, certo? Que serve a Deus. Mas tem um discípulo. O discípulo é todo aquele que é transformado
por causa do amor a Deus. Então, Jesus, Deus, eu já expliquei isso para vocês, Jesus ele falava para os crentes, para os servos e para os discípulos. Os servos são aqueles que fazem a obra, mas eles não têm a vida de Deus em si. Os discípulos, sim. Porque os discípulos são aqueles que estão prontos para morrer por Cristo. Os servos, não. Eles servem. Mas quando chega o tempo oportuno para ele sair, ele sai. Quando chega o tempo oportuno para ele não fazer mais, ele para de fazer. É o crente em cima do muro. Um tempo está aqui e outro tempo está fora. Ah, mas o cara ajuda muito. Mas ele não está ainda transformado. Ele não alcançou a salvação orgânica, embora seja salvo de forma judicial. Todavia, como por meio de disciplina. Todavia, como por meio do fogo. Vocês estão pegando ou não? Então, Deus está nessas pessoas, mas essas pessoas não estão em Deus. Certo? Como é que diz o texto? Os que estão em Cristo, certo? Não é os que creem, quer dizer, os que caminham com Cristo. Os que estão em Cristo são os que estão dentro de Cristo. Entende? Presta atenção. O texto vai dizer o quê? Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim ou não? Assim o texto diz. Só que os que estão em Cristo, certo? Para esses que estão em Cristo, que estão dentro dele, não existe condenação. Por quê? Porque o corpo de Cristo não pode ser condenado. E antes de você estar, quando você está fora de Cristo, você é possível de condenação. Mas quando você está nele, para a condenação chegar em você, precisa passar primeiro por ele. Você está aí ou não? Porque você foi inserido dentro do corpo. Lembra quando eu falei que quando Deus te vê, ele vê primeiro o filho? Que ele só te abençoa porque ele abençoou o filho primeiro? Lembra quando eu falei isso? Que quando ele te vê, que quando o Satanás te vê, ele vê uma cruz, ele não te enxerga, e a forma de ele operar na sua vida é usando circunstâncias secundárias, para que essas circunstâncias possam te proporcionar os teus gatilhos, para que isso possa despertar e você ser atingido por distração. Vocês lembram quando eu falei isso? Então, esse é o agir espiritual. Mas quando você é abençoado, quando Deus olha para você, ele vê o filho em você. Aí você é abençoado por meio do filho, porque você está dentro do corpo. Assim é quando não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque vocês estão em algum lugar, e esse lugar é o corpo dele. Quem está pegando? Por isso que não há mais condenação. Para que você seja condenado, ele precisa ser condenado. Ele não vai ser condenado porque, pelo contrário, ele veio retirar de nós a condenação. Então não basta ver como a gente precisa elevar o nível de... Porque aqui, gente, o que eu estou passando para vocês, isso aqui é nível mais elevado. Não basta você somente... Não basta somente Cristo estar em você. Você precisa estar nele. Para que ele faça através de você. Senão você vai entender. Isso não é ruim, ele está em mim. Glória a Deus. O sacrifício de cruz foi para isso. A graça é isso. A graça é tudo que é dado por mim, por algo que eu não mereço. Por quê? Porque o favor é um favor imerecido. É uma oferta que foi direcionada para mim. Mas se eu oferecer a vida, será que você tem gratidão suficiente para reconhecer essa oferta? Entende? Então ele ofertou na minha vida. Mas a minha gratidão, ela compactua com essa oferta, entende? Ele ofertou a sua vida, mas eu entrei nele, eu entendi isso. Então é a partir daí que agora ele está em mim e eu estou nele. Entendeu? Então ele fez esse favor para mim de forma gratuita, mas com a proposta de que todos nós venhamos a entrar nele, para que não haja condenação em mim nem em você. Porque só existe uma forma de nós estarmos protegidos. Davi se protegia no esconderijo do Altíssimo. Jesus veio para que nós venhamos a se esconder dentro do seu corpo.
E quando estamos nesse corpo, nós estamos completamente protegidos, porque agora ele foi para o Pai e foi dispensado para dentro de nós. Quem está aí? Então não basta Cristo estar dentro de você. Nós precisamos estar nele. Esse é o primeiro ponto de você entender essa circunstância atemporal dentro de uma dimensão. Filipe, mas como assim? Eu estou aqui. Mas você precisa se envolver dentro dessa dimensão espiritual, aonde ele proporciona a você essa compreensão. Obviamente, é um nível de revelação muito avançado, mas nós temos que ter essa compreensão para que eu possa receber dele. Porque se eu estou dentro do corpo, o cabeça é que pensa por mim. Sim ou não? E lá em Efésios vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça, quem me passa as informações desse corpo é ele. Porque nós estamos inseridos nesse corpo, toda revelação e toda sabedoria é me passada por meio do cabeça. Mas eu preciso estar em uma dimensão espiritual para receber do cabeça aquilo que ele quer me passar, com o propósito de colocar mais pessoas para dentro do corpo. Você entendeu ou não? Então, a sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, só me é concedida conforme ele quer, como diz 1 Coríntios capítulo 12. Então, ele só vai me trazer esse discernimento, o cabeça só vai gerar fluxo para mim, que estou dentro do corpo, se houver uma necessidade. Como que vai haver essa necessidade? Na medida que eu estou trazendo pessoas para dentro do corpo. E como que eu trago pessoas para dentro do corpo? Primeiro eu vou, depois eu trago. Como? Trazer essa compreensão de que a nossa vida é movimentada por meio de discernimento, sabedoria, de sensibilidade espiritual quando estamos no corpo. Porque agora você tem um fluxo. E esse fluxo é transmitido por meio do cabeça. Assim como os movimentos que nós fazemos vêm por meio da nossa mente. É assim? Toda movimentação sua vem por meio de uma movimentação cerebral. Então, assim é o corpo. Assim é a vida que nós temos. Para que haja uma movimentação e uma revelação na sua vida, você precisa entrar dentro desse corpo. Quem está aí? Outra coisa que é muito importante é que tudo que é feito no tempo precisa ser introduzido na eternidade. Assim como o próprio sacrifício de Jesus. Jesus, ele fez o quê? Ele foi crucificado, sim ou não? E a crucificação de Jesus foi introduzida na eternidade. Então, tudo que é introduzido na eternidade vem por meio de quê? Vem por meio do Espírito Eterno. Então, por isso que vai existir uma diferença entre o Filho do Homem e o Filho de Deus. Porque o Filho do Homem está falando de Jesus homem, mas o Filho de Deus está falando de Jesus, o Filho de Deus. Porque Jesus foi um homem como nós. Sim ou não? Mas o Filho de Deus é Deus. O que é que diz lá em Efésios? Efésios 1:3. Vai dizer o quê? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Deus, como também é Pai. Ó, só isso aí muda a sua realidade. Bendito seja Deus, como também Pai. Então Jesus vamos dizer assim, Jesus é Deus, sendo homem. Como que Jesus é Deus e tem Deus? É Deus de Deus? É possível, gente? Deus ser Deus de um Deus? Não pode. Não é possível. Então, Jesus, enquanto filho do homem, ele tem um Deus. Então, bendito seja Deus. Deus de quem? Do filho do homem. Certo? E pai de quem? Do filho de Deus. Ah, você não pegou isso não, hein? Você não está entendendo nada, hein? Ah, sei não, hein? Então, enquanto filho do homem, Deus é o seu Deus. Enquanto filho de Deus, Deus é o seu Pai. Então, tudo que Deus, diz assim, tudo que Deus é
ali, você sendo como homem, ele vai ser o seu pai. Mas ele, como filho de Deus, ele deu um Deus, né? Então, Jesus, ele estava ali como filho do homem e, ao mesmo tempo, como filho de Deus. Por quê? Porque ele é, vamos dizer assim, se ele fosse filho de Deus, sendo Deus, ele era Deus, ele tinha um Deus, Deus de Deus, e não pode. Então, é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então, Deus é Pai de Jesus e ele também é nosso. Então, tudo que ele tem ali, tudo que ele é, também é nosso. Quem está pegando? Então, são essas duas coisas que é importante a gente entender. Quando nós estamos em Deus e quando Deus está em nós. E entender como filho de Deus, ele sendo Deus e filho do homem, ele tendo um Deus, como filho de Deus, e como homem tendo um pai. Você está aí ou não? Ah, vocês não vão pegar não, hein? Por isso que é muito importante, ó. Isso daí já muda toda a nossa história. Todo o modelo de compreensão. Então, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Para a gente dar continuidade. Então, eu vou falar dos 3 tempos da salvação. Certo? Da forma do Por quê? Porque a gente precisa entender esses 3 tempos. O rapto, certo? O arrebatamento, que é a vinda visível de Jesus, as primícias. Eu já falei das primícias, sim ou não? A primeira vinda. Então, agora a gente vai fazer em Apocalipse, vou falar em Apocalipse 14 sobre a segunda e a terceira vinda, que são as colheitas. Nós falamos da primícia, agora você vai ver a segunda e a terceira colheita. Então, a primeira é as primícias, que são os vencedores tardios, certo? Não, primeiro é as primícias, depois a segunda, que são os vencedores tardios, e depois vem a terceira. Então, nós vamos aqui em Apocalipse capítulo 14, 14, que vai dizer assim, ó. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Certo? Deixa eu ver aqui. Errei o texto, gente. Apocalipse 14, 14. Eu estava em João 14, 14. Ó, vai dizer assim, ó. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então, sobre uma nuvem, ó. E vi e olhei uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante. Então, essa esse essa vinda sobre a nuvem nós chamamos de parousia, certo? Quando a Nova Jerusalém ela vai vir sobre as ali ele vem sobre as nuvens. E ali vai parar na nuvem. Por quê? Porque quem está na terra ali tem que subir ao encontro dele, porque ele não vem ao seu encontro das nuvens para a terra. Porque você, como um crente tardio, um vencedor tardio, você vai ter que passar pelo momento de purificação. Então a Nova Jerusalém não desce a priori para a terra. Ela só vai descer sobre a terra depois do milênio. Você está aí ou não? Vamos continuar o texto. Aí ele vai dizer, ó. Meu Deus, sai aqui. Felipe, repete para mim, por favor, Vai que lá, eu fala. voltei. É Apocalipse 14, 14 ao 16. Bom, agora melhorou. Apocalipse. 14, do 14 ao 16.
E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ó, você vê num texto desse, né? Não é esquisito, sim ou não? É delicado de compreender. Mas por quê? Porque o Apocalipse ele é todo simbólico. Por isso que não é qualquer pessoa que consegue ler e pegar a revelação do Apocalipse. Essa daqui é a terceira colheita. Porque existem 3 colheitas. A primeira é quando ele passa e retira o filho varão, que são as primícias. E depois vem a segunda, que são os vencedores tardios, que são os que serão decapitados. Entendeu? As primícias vão para o trono de Deus, os vencedores tardios vão para o mar de vidro. Eu vou explicar para vocês se a gente der tempo, tá? Certo? E aí depois vem esse restante da colheita, que vai para o Monte Sião. E aí tem uma vinha, certo? Porque ele fala de cegar. Só que essas uvas, aqui eles estão falando também, no Apocalipse, que essas uvas, elas são todos aqueles que estão no anticristo, porque ele vai pisar no lagar das uvas, que é onde vai acontecer o Armagedon. Então nós vamos ver o verso 18 e o verso 20, certo? Que é a batalha do Armagedon. Porque isso vai acontecer um rio de sangue. Certo? Porque ele vai pisar. Ele primeiro vai cegar a colheita e o que fica ele pisa. Certo? Que a Bíblia vai dizer, que nós vamos entrar também, que o nível do sangue vai ficar no freio dos cavalos. Quer dizer, pelo menos acima um pouco da nossa cintura. No freio dos cavalos é aquela parte que coloca aqui no cavalo, eles puxam, né? Que fica junto com o kit da sela, né? Quem está entendendo? E vai ser mais ou menos um rio aí, 296 quilômetros aproximadamente, só de sangue. E aí, como é que a gente consegue ver isso? Porque existe uma distância de uma cidade para outra, de Jerusalém para Bosra. E a distância chega mais ou menos em torno de 296 quilômetros. Porque milhões de pessoas vão atravessar, certo? Nesse momento, né? E aí é onde vai acontecer o negócio, vai pegar. Você tá aí ou não? E aí é onde vai jorrar sangue. Você consegue imaginar isso? Mas a Bíblia vai falar sobre essa distância certinha, gente. Então, o que acontece? Existe esse aspecto, tá? Você tá aí ou não? Os vencedores, que são os filhos do Arão. Primeiro rápido. Depois, esses vão para o trono de Deus. Por quê? Porque eles morreram ali, né, como primícias. Certo? E depois vem os vencedores tardios, depois vem o restante da colheita. Quem está pegando? Felipe, os vencedores tardios vão para onde você falou? Peraí, deixa eu recapitular. Porque ainda tem os vencedores do velho pacto. Porque aqueles, por exemplo, os discípulos, esses vão para o trono. Ok? As primícias vão para o Monte Sião. Os tardios vão para o mar de vidro. E o restante, são os últimos, vão para as nuvens. Por quê? Porque, consequentemente, ele vai descer com todos para o reino no milênio. Certo? Para que você consiga entender isso, nós vamos falar um pouco sobre a formação do homem. Para que a gente possa entender, para que eu consiga te passar os 2 aspectos da salvação.
da orgânica como a judicial. Quem está aí? Você está pegando aí, meu irmão? Então vamos aqui em João 14, do 1 ao 3, Paulo, para a gente trazer novamente esse texto. Eu vou recapitular, porque você precisa pegar isso aqui. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui está falando de eu estar dentro de Deus. Para onde ele estiver, nós estamos também. Nós estamos também. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Vai ver o 13, o 3 e o 4. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Pronto, ele vai dizer aonde eu estiver. Não é assim? Então, para onde eu estiver, eu vou estar também. Então, o lugar que ele vai preparar não é um lugar, quando nós entendemos que não é um lugar onde envolve tempo e espaço. Entendeu ou não? É um lugar onde ele já está ali. E ele vai trazer também, dentro de um aspecto também, nessa questão da salvação, ele já vai estar em Jerusalém. Porque quando eu entendo, nesse aspecto agora, porque assim, nós temos que entender os níveis de revelação, certo? Só que, quando eu for para dentro dele, agora, ele não vai vir. E é óbvio que a Bíblia vai se materializar, porque o reino de Deus, ele é literal, certo? Ele já é. Quando ele vier, ele vai estabelecer esse reino, e esse reino vai ficar aparente. Porque nós temos os três reinos, os três aspectos do reino. A aparência, a manifestação e a realidade. Sim ou não? Ele já é realidade, como também já é aparente, o reino de Deus está em vós, como ele também é manifestação. Então, quando ele se manifestar, certo? Esse reino agora, só para você entender isso, esse reino agora, ele é literal. Então, nós estávamos dentro de Jesus, enquanto estamos aqui, nós estamos dentro do corpo. Só que agora, quando esse reino se materializou, agora não. Agora eu vou estar em Jerusalém mesmo com ele. Por quê? Porque eu vou estar dentro de um corpo, mas agora ele se materializando nessa terra. Enquanto ele, como espírito, ele foi crucificado, dispensado para dentro de nós, e nós vamos para dentro dele. Essa é a forma de eu ter o reino em mim como realidade, como aparência. Vocês estão pegando ou não? Só que isso vai se materializar em algum dia. Você está entendendo ou não? Por quê? Porque agora eu estou vivendo dentro de uma dimensão espiritual. A Zélia não está entendendo não, né? Hoje, Cristo não ressuscitou? Então, essa ressurreição de Cristo foi para me mostrar que existe vida em minha vida. Porque o Espírito dele se une com o meu e nós tornamos um com ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas, no fim dos tempos, porque agora nós estamos levando para a eternidade, gente. Isso vai se materializar, porque o reino dele vai se estabelecer. Aí eu vou estar dentro dele? Entendeu? Não. Agora nós vamos estar juntos, cumprindo de forma coletiva um reino materializado sobre a terra. E foi materializado nessa terra. E agora eu reino com ele, e não mais nele. Deu para entender agora? Eu reino com ele, e não mais dele. Hoje, eu reino como realidade e aparência nele, e ele reina em mim. Mas amanhã, quando ele vier, sobre as nuvens, eu vou reinar com ele, e não mais
nele. Então, só aí já tem uma diferença. Agora deu para você entender. Entendeu? Então, ele vai dizer, aonde eu estou, estáis vós também. Porque esse texto, ele tem 3 níveis de revelação, e nós temos que entender. Certo? Ele vai dizer o quê? Que nesse tempo, aonde ele está, eu estou também. Aí entra a salvação judicial e orgânica. Ele está em mim e eu estou nele. No espírito, porque ainda compactuamos com o mundo. Porque nós não reinamos com ele ainda, nós só reinamos nele, agora. Entendeu? Porque ele diz, o reino de Deus não está ali nem acolá, o reino de Deus está em vós. Entre vós. Por quê? Porque agora esse reino ele é aparente e ele é realidade. Ok? Mas quando ele estabelecer o seu reino, e esse reino se tornar, no terceiro aspecto, como manifestação, eu não reino mais nele, agora reino com ele. Quem está entendendo? E aí ele vai dizer, eu vou preparar um lugar. Aí esse lugar, dentro dessa interpretação futura, esse lugar, sim, ele é um lugar materializado, que é Jerusalém. Porque é o lugar que ele vai estar mesmo. Enquanto isso, nós estamos em um lugar que nós estamos nele. Enquanto tempo. Mas enquanto, pronto, Paulo viu nós nele. João viu nós com ele. Entendeu ou não? Vou repetir. Paulo teve a revelação de todos nós estarmos nele. Foi por isso que ele disse, pois não vivo mais eu, e Cristo é quem vive em mim. Então eu recebo do corpo, que eu estou inserido no corpo, toda a revelação de Cristo por meio dele, porque ele está em mim. Então, Paulo viu isso, Daniel não. Daniel viu nós com ele. João viu nós com ele. Entendeu? No fim dos tempos. Já Paulo não. Já Paulo já olhou nessa circunstância. Eu sendo revelado a partir de do plano, do propósito. Mas o nosso propósito ele se concretiza. E quando se concretiza, ele estabelece o reino dele. Por quê? Porque é o plano final de todas as coisas. Ele não precisa mais. Ele mesmo vai cumprir aquilo que precisava fazer. A nossa parte já foi feita. Servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Então, nós já fizemos nossa parte. Pronto, já houve o tribunal de Cristo, só vai haver o juízo final, que aí vai para a eternidade, que é no final do milênio. Quem está entendendo? Se pegou ou não? Ele disse, aonde eu estou, estejais vós também. Quem está pegando? Então, não é para onde você vai estar, certo? Porque se você falar assim, Felipe, para onde é que eu vou? Você vai estar no Pai, agora. Então, na casa de meu Pai, há muitas moradas. E é o que? De forma, nesse momento, é ele sendo introduzido dentro de nós. Então, Jesus vai introduzir você dentro do Pai, nesse tempo. Mas no tempo nós vamos reinar com ele. Vai lá, versículo 10, Paula. Por quê, gente? Ó, só para você entender, isso é economia. Quando alguém falar para você, se você entende sobre a economia de Deus, é isso que eu estou te dizendo, tá? Porque existe a microeconomia, que é o quê? É ele dentro de você, certo? E você dentro dele. E existe uma macroeconomia, que é ele dentro da igreja e a igreja dentro dele. Individualmente, coletivamente. Você pegou ou não? Quando alguém falar assim, você conhece sobre a economia de Deus? Você só diga esses 2 aspectos. Sim, a micro e a macro. Qual? A micro é eu dentro de Deus e Deus dentro de mim. E qual é a macroeconomia? É nós, como igreja e corpo dentro dele, e ele dentro da igreja de forma coletiva. Microeconomia, macroeconomia. Certo? Mas, Felipe, usar esse nome é meio que esquisito. Tudo bem, que pode ser dado porque economia vem do grego de oiko, nomia, casa de Deus. Oiko de administração, nomia, casa. Então, é a administração da casa. É como ele administra. Tanto como é a macro, como todos dentro dele e ele dentro de todos, como a micro. Ele dentro de mim e eu dentro dele. João 14:10. Ficou compreendido ou não? Então, você já não precisa mais se perder sobre microeconomia e macroeconomia. Ou sobre a economia de Deus.
Mas aí, quando a gente for para Efésios, que nós vamos falar sobre esse tempo, aí você vai ver coisas pesadas. Por quê? Porque você vai ver um nível de revelação mais aprofundado dentro da economia de Deus. Porque, meus amados, para você caminhar como um discípulo, como Paulo caminhou, você precisa, e ele teve muitas revelações. Então vai haver muita transformação na sua vida por causa disso. Por quê? Porque ele era um homem que não tinha vida mais em si. Ele tinha todo o tempo discernimento das coisas que aconteciam. Por que Jesus era tão espiritualmente envolvido? Porque ele tinha literalmente o discernimento da eternidade. Então ninguém conseguia distrair, nem mesmo os mais íntimos. Como Pedro, que tentou distrair, ele disse: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço na minha vida. Mas quando alguém tinha uma revelação, ele do mesmo jeito tinha uma revelação. Entendia a revelação, porque quando Pedro fala, quem dizem os homens ser o filho do homem, Pedro diz, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então ele tinha discernimento do que vinha do alto e do que vinha da terra. Então, para você entender o que Paulo buscou isso, gente, esse discernimento. O que Paulo viu, com quem Abraão almoçou, né? Uma vez eu vi um vídeo do cara falando sobre isso, porque existe um livro muito poderoso, com quem Abraão almoçou, né? Então, sobre Abraão e Melquisedeque, porque Melquisedeque é um homem neutro na Bíblia, é falado poucas vezes, né? Na verdade, se não me engano, são 2 vezes que são faladas sobre Melquisedeque. Ele não tinha pai, não tinha filho, não era ninguém. Então, alguns dizem que é o próprio Jesus. Você está aí ou não? Mas a gente em outro momento fala sobre isso. João 14, 10, 10. Ou João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai ainda está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você pegou ou não? Ou precisa explicar? Repete. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você quer ter um discernimento assim? E você está no Pai, o Pai está em você, mas o Pai que está em você é quem faz as obras por você. Aí é uma vida entregue, meus amados. É você entender que até o que dá errado dá certo. Porque o que faz dos problemas ser um problema nas nossas vidas é porque nós não enxergamos o bom no meio dos problemas. Eu vou repetir. O que faz dos problemas ser um problema nas nossas vidas é porque nós não enxergamos a parte linda, a parte boa nos problemas. Então, Paulo, ele via nos piores momentos a parte boa. Então, essa é a visão de Cristo. Entendeu ou não? Porque ele diz, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Foi, entende? Mas para que você, no meio disso, tenha discernimento. Vai haver momentos bons na sua vida, muitos. Mas dos momentos que você diz que é ruim, você precisa discernir a coisa boa no momento ruim. Se você trouxer isso para um contexto natural, você se perde, você se atribula, você sofre e não consegue sobressair diante disso. Ou você acha que, para Jesus, ele estava sofrendo levando aquela cruz, sim ou não? Mas se coloque no lugar dele. A cruz que ele estava carregando ali era simplesmente um motivo de vitória. Era como se ele estivesse indo para o seu trono. De forma material, ele estava sendo crucificado, humilhado, sim ou não? Espancado. As pessoas cuspiam nele. Mas na dimensão em que ele estava, espiritualmente, ele estava caminhando para o seu trono.
porque ele precisou vencer aquela cruz. E ele já sabia, porque ele nasceu para ela. Então, entende, você não nasceu para receber uma coroa natural nessa terra. Você nasceu para receber uma coroa espiritual. Entende? Então, quando você estiver levando a sua cruz, você olha que lá no final você vai ver um trono. Mas é em que dimensão você está para olhar para o madeiro ali agora, ver aquela coisa ruim que está ali, uma circunstância física, ou você está olhando para o problema e enxergando uma bênção, um novo, um recomeço, um novo tempo. Deus falando para ti, vem, ultrapassa isso, porque eu quero te colocar sobre isso. Meus amados, toda circunstância negativa que você venha a passar, é porque Deus está querendo te colocar isso debaixo dos teus pés. Se não está debaixo dos teus pés, você está aí ou não? É porque ele está acima. E quando está acima, você vai pegar tudo isso e vai colocar embaixo, para você andar sobre isso. Eu tive muitas experiências assim. Você não tem noção. Para mim colocar o medo de falar, o medo de me expor debaixo dos meus pés, eu sofri crises de ansiedades terríveis, consequências terríveis, mas eu tinha que colocar isso debaixo dos meus pés para que eu cumprisse o que Deus me chamou. Você entendeu ou não? Felipe, é fácil? Não é fácil, porque o corpo reage, porque a memória é intensa. Entendeu? E essa memória foi produzida por uma natureza caída. E como nós não estamos nessa natureza caída, nós precisamos colocar isso debaixo do meu pé. Debaixo do seu, eu preciso colocar isso debaixo dos meus pés. Você precisa colocar isso debaixo dos seus pés. O que você está passando é simples, você está passando. Então, tudo que é pacífico, você entra num lugar e sai no outro. Você não permanece nela. Mas quando que eu permaneço? Quando eu fico lembrando desse lugar. Mas Jesus, ele não ficava lembrando da cruz. Nós é que temos que lembrar, porque ele está no trono. E está agora dentro de nós, para te dizer que ele venceu. E para que você também vença. Você pegou ou não? Não existe um problema nas nossas vidas que não seja Deus querendo nos mostrar o lado bom desses problemas. Paulo vai dizer, eu combati um bom combate, guardei a fé, eu fiz tudo o que poderia ser feito. Sim ou não? Tudo porque quando eu fazia, eu enxergava a Cristo. Então lembre, agora você precisa de pessoas para discernir juntamente com você. Assim como eu também precisei dentro dos meus problemas. E meu irmão, eu não nego esforço. Se eu tiver com uma crisezinha que eu entender que eu estou naturalmente pensando, eu peço ajuda. Facilmente. Facilmente. Quando eu não estou conseguindo, quando o natural está reagindo mais do que o espiritual. Eu já chego logo e abro logo o discernimento. Ó, minha irmã, eu vou na cobertura de oração, me reúno e falo o seguinte, eu estou me envolvendo mais naturalmente do que espiritualmente. Eu quero mudar isso debaixo de oração e de discernimento. Então eu quero que você enxergue aquilo que eu não estou vendo. Tá vendo? O cara que vai atrás de ajuda para que a pessoa enxergue aquilo que eu não estou enxergando. Não se engane. Nós temos pontos cegos. O nosso cérebro é o maior sabotador das nossas vidas. Porque ele está envolvido no baçar, no corpo. Mas existe a Neshama, que é o seu espírito. Mas tem coisas que são tão fortes que só quem vai conseguir ver isso é alguém que está selado no espírito
para identificar aquilo que você não quer ver ou que você não quer falar. Aí eu preciso discernir isso dentro da sua expressão. Aí é onde a gente entra em comunhão e a gente consegue uma explanação, um resultado para aqui. Quem está aí? Você não está não, hein? Por isso que é importante. Então ele vai dizer o quê? João 10, João 14, 10. Não é assim? Como é que diz o texto? Aqui. As palavras que eu digo. Olha lá, Paula. Qual é, moça? João 14, 10. 14:10. É. Não crês tu, eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, deixa Deus fazer as obras na tua vida. Não precisa fazer por ele, porque quando você faz com a sua força, você exclui ele de fazer na sua frente. E, meu irmão, fique em paz. Vai chegar um momento que Deus vai te parar para que ele possa fazer. E não queira ser parado por Deus. Pare você mesmo. Felipe, o que é parar? É parar de agir? Não, é parar de pensar. Entendeu? É de pensar, é de projetar, é de gerar expectativas em movimentações físicas. Ele só quer te descansar. Isso Descansa. é maravilhoso, né, Felipe? Essa é a questão, Exato. entendeu? Porque o pensamento, o diálogo interno, não Isso. permite que a gente alcance essa dimensão. Exatamente. Se É ele porque está quando a lá, gente fala, pode quando a falar, gente, Felipe. quando a gente fala parar, as pessoas acham, não, eu vou ficar esperando. Não é assim, o inimigo não age assim. Ele não precisa. Você pode sair. Você, muito pelo contrário, você pode dizer, eu sei porque eu tenho experiência vivida nisso, quando eu tinha minhas crises. Era o tempo que eu mais cansava, que eu mais andava, que eu mais caminhava, que eu mais ficava fadigado, era quando eu estava dentro dessas crises. E o momento que a gente está melhor é quando nós estamos mais cansados. Por quê? Porque produzir não significa movimentar, meus amados. Entendeu, não? Porque movimentar sem o estado apropriado é como você correr, é como você enxugar gelo. Você movimenta, 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 mas não acontece nada. Os movimentos, eles têm que ser, eles precisam serem preciso, cirúrgico e adequado ao estado em que você se encontra. Você acha que Davi estava todo tempo matando gigante? Não. Ele só disse, esse é o tempo certo para eu mostrar para eles aquilo que eu carrego. Eu não vou sair caçando gigante. Mas naquele momento, ele agiu e foi preciso. Assim como José. Passou a vida toda sofrendo ali. Mas no momento que Faraó chamou ele para interpretar o sonho, ele disse, eu vou fazer jus aos 14 anos da minha vida que eu passei fazendo, agindo. Ele deixou de agir desde quando os irmãos dele abandonou, né? Ali, ele sempre continuou agindo. Você entendeu? É Então, hoje, né, Felipe? Eu sempre falo, a Bíblia fala muito o hoje, né? O agora, a consciência, o presente, né? Aí a gente entra nessa dimensão que você está falando, porque caso contrário, a gente se perde. exato. Porque os seus pensamentos vão gerar expectativas, vão gerar preocupação. Preocupar, antecipar aquilo que ainda tem para acontecer. Achar, vendo seus achismos. É o tanto de coisa que você carrega. O achismo, a expectativa, o medo, entra tudo aquilo, é que te distrai. Aí você acelera os seus movimentos. Aí você se movimenta conforme os seus pensamentos, mas os seus pensamentos não estão no lugar adequado. Por isso que o coração do homem é enganoso. Por que que Deus sonda o coração? Se o coração fosse completamente dele, ele não precisava sondar o teu coração. Entendeu, não?
A Bíblia não diz que o coração do homem é enganoso? Sim ou não? Mas por que é enganoso? Porque você faz as coisas achando que está certo, sendo que não está certo. Então você tem que parar, relaxar, descansar, sair da sua rota. Você tem uma rotina diária, você vai para o extremo. Nesse extremo, eu digo extremo é o quê? É você sair completamente da sua rota. Você vai observar algo grandioso na sua vida. Como assim, Felipe? Você vai... É como se os seus pensamentos ele ficassem naquela rotina, naquela rota. Quando você sai, quando você desloca. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu vou viajar, eu preciso viajar, não é assim ou não? Mas é Porque tem que sair exatamente da zona de conforto, né, Felipe? para ela quebrar o estado da rotina que está gerando um estresse nela. Entendeu? Só que ela vai sempre viajar para um lugar diferente. Se ela viajar sempre para o mesmo lugar, não muda. Ela vai e fica preocupada do mesmo jeito. Você precisa ir para o extremo. Porque o teu cérebro vai entender que é um lugar novo. Aí ele vai te despistar. É tanto que pessoas que têm crise de ansiedade, o que é que elas fazem? Elas vão fazer qualquer coisa que precise da atenção dela. Como andar de bike, como correr, como até dobrar roupa. Eu já fiz. Por quê? Porque ela muda o foco dos pensamentos. Ela está na perspectiva, na expectativa, ela está no medo, ela está no futuro, aí ela foca para o agora, porque o agora está cobrando dela a atenção dela. Aí ela muda no estado. Você pegou aí ou não? Eu já estou falando de outra coisa, hein? Eita Deus. Quem está entendendo? Então, é dentro desse serviço aqui, de você estar em Deus e Deus está em você, que entra o processo do mordomato, da casa de Deus. Que aí vai falar do governo da casa, né? Vamos lá, Paulo. 1 Timóteo, do capítulo 1 ao 4. Até marquei aqui. É 1 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 4. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ó, essa edificação de Deus que você viu aí, certo? Ou serviço de Deus, porque aqui vai falar da forma da administração. Como eu falei, no grego, né, no original, é economia, que é a administração da casa. É a edificação, vamos dizer, a edificação divina. É como se fosse o governo da casa de Deus, a dispensação. Tanto de Deus para nós, como de nós para dentro de Deus. E aí, essas são as duas dispensações. Quem está pegando? Então, onde é que começa e termina a vida do homem? Como que Deus gera o homem? Deus gera o homem antes da fundação do mundo. Para você entender que aonde você estava, você deve estar. Entendeu? Tudo que Deus promove na nossa vida é o quê? É nos mostrar que aonde nós estávamos é onde nós devemos estar agora. O que acontece é que nós quebramos uma dimensão, porque nós estamos em uma natureza caída. Mas no reino do Espírito, nós nunca era para ter saímos de onde nós saímos. Nós sempre era para estarmos em Deus. Quer ver? Vamos lá. Efésios 1, 4.
Porque você tem a origem antes da fundação do mundo. Então, quando eu falo de economia de Deus, você vai dizer, mas Felipe, mas não dá, porque eu estou aqui, como é que eu estou dentro de Deus? Não, você está dentro de Deus porque você veio dele. E agora, pelo fato do pecado, você tem que voltar para ele. Mas você precisa de um processo para voltar para esse lugar santo. Ou você acha que lugar santo você entra de qualquer jeito? Você não entra. Você precisa matar o pecado que foi construído em todos nós. Desde um contexto almático, emocional, até um contexto, até chegar em uma dimensão espiritual. Vamos dizer, a reprogramação emocional, ela é a primeira fase da vida de um cristão que quer ter uma vida santa. Entendeu? É a primeira fase. E, Felipe, qual é a segunda fase? A segunda fase é você sair da dimensão. Porque reprogramar emocionalmente me tira do meu estado literal? Não me tira. Porque eu ainda vou estar na horizontal. Só que com outra mentalidade. Obedecendo Romanos. E seja transformado pela renovação da sua mente. Ok, show de bola, Paulo. Estou transformado. Mas eu permaneço na horizontal. A partir do momento que eu entro em outra dimensão, agora eu tenho uma vida na vertical. Aí eu recebo dele porque eu estou nele. E ele está em mim. Por quê? Porque eu tenho uma origem nele. Bora lá. É o 4, né? Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação Tá falhando. do mundo e irrepreensíveis Lê diante, novamente. Tá falhando o teu, ó. como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você tá aí ou não? Então, eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. Para que eu fosse o quê? Santo e irrepreensível. Só que nós perdemos a santidade. Entendeu? Por isso temos dificuldade para voltar para o corpo. Entendeu? Por quê? Porque agora eu tenho que matar aquilo que me impede de voltar para lá. Começando por um contexto emocional, que vocês conhecem, alguns de vocês entendem bastante sobre essa questão da reprogramação. Reprogramar é matar o pecado e construir uma nova opinião que te traz uma característica mais próxima daquilo que Deus quer para você, que é o quê? Ser próspero. Mas ser próspero não te identifica o propósito. Entendeu ou não? Porque agora, quando você é próspero, agora você precisa de um propósito. Aí você vai chegar lá no final. E agora? E agora, porque você só fez a situação horizontal. Agora você precisa da vertical, para que você tenha saúde e vida. Porque Deus te deu tudo isso para um propósito, entende? Então ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Porque só entramos nesse corpo santo. E irrepreensível. Aonde? Na presença dele. Ele não quer ninguém com pecado em sua presença. Então não existia nenhum pó da terra quando nós estávamos aonde? Em Deus. Antes da fundação do mundo, Deus me escolheu lá. Ele me viu e entendeu. Quando ele pergunta para Jó 38, eu amo esse texto. Amo demais. Quando ele perguntou para Jó, onde tu estava quando eu fundava a terra? Me diz se tu tem inteligência. Pode perguntar. Jó 38:4. Anote isso. Você que é mais sabido do que Jó. Porque você é mais sabido do que Jó. Onde tu estava quando eu fundava a terra? Só que Jó era para ter respondido o quê? Eu estava no Senhor. Só que Jó não sabia. Ele não sabia de uma coisa que você já sabe. Por que que você sabe? Porque você tem Efésios. Jó não tinha. Ah, você não está pegando não, hein? Sei não. Você está aí ou não?
Jó não tinha. Sim, Felipe. Sim, Felipe. Aí, se Jó tivesse entendido, Jó diria o quê? Senhor, eu estava em você. Aí dizia, Jó. Aí ele explicou tudo para Jó entender. Só que ele nem disse, né? Paulo foi que disse. Era para ele ter dito. Ele diz, agora eu só te conheço de ouvir, mas agora eu te vejo também, Jó. 2 capítulos para que tu consiga ter uma compreensão de que tu estava comigo quando eu fundei a terra, quando eu coloquei limite ao mar, quando eu colocava as estrelas da alva, quando eu fazia toda a criação. Depois que eu te expliquei, que eu desenhei para ti, agora é óbvio que tu vai me ver. Só que nós não temos só Jó do 38 ao 40. Nós temos uma Bíblia inteira, gente. Isso não é maravilhoso? Ah, você não tá aí não, hein? Não é porque eu tirei minha barba que eu fiquei mais novo que eu estou inspirado, não. Porque a Paula disse que a minha unção fica na barba. Isso aí é Arão, amado. Que conversa é essa que ficou mais novo? Aí, Paulinha. Eu disse que a minha unção estava na barba, nos insights, é que eu fico assim, ó. E pode estar com a unção na barba. Agora que ficou mais novo, tu tá É achando que é brincadeira, Paulinha. mas... Felipe, eu entrei na aula, eu disse, meu Deus, vai lá, acho que entrei na aula errada. Aí eu olhei, não, é o Felipe mesmo? Quem é esse rapaz? É Paula, isso, pelo amor gente. de Deus, devolve o Felipe. Ainda bem, Cris, que não foi somente eu, viu? Todo mundo está assistindo aula assustado. Glória a Deus. Ainda bem que na Minha tá próxima semana. calada, não sei por quê. Ainda bem que hoje é quinta, na próxima semana já é terça e já está grande novamente, não é assim? E olhe que nós estamos com o apoio de Paulinha, viu? Ela está do nosso lado. É, a unção de Arão estava na barba e a unção de Sansão no cabelo, né? Ainda bem que o meu é curto e a barba eu tirei, ó. A minha unção é no espírito mesmo, pode ficar em paz, sim ou não? Então, gente, Jó tinha esse discernimento aí. Na verdade, ele não tinha, nós temos. A Bíblia toda para discernir aquilo que Deus quis falar para ele, dentro do pior momento da vida de um ser humano. Que a única pessoa que sofreu mais do que Jó foi Jesus. Quem pegou? Então, qual é a sua origem? Você tem uma origem em Deus. Por isso que na Bíblia vai dizer, amai o próximo como a ti mesmo, sim ou não? Deus não faria isso, ele não faz acepção de pessoas. Ele fala amar o próximo como a ti mesmo, incluindo os ímpios. Entendeu? Por quê? Porque todos nós temos origem nele. Aquilo que nós fazemos, por isso que a pessoa vai dizer, quando a pessoa faz algo de ruim para alguém, ela está falando mais dele do que da pessoa, porque nós temos origem na mesma fonte. Entendeu? Nós viemos do mesmo ambiente. Tá vendo, Leni? Aprenda, viu, Leni? É óbvio que nós temos que ter. É óbvio que nós devemos ter sensibilidade, não em apontar, mas expressar circunstâncias de insatisfação, vamos dizer. Poxa, eu fiquei insatisfeito por um posicionamento de alguém assim. Tudo bem, você não vai ser tão. Porque nós estamos em uma natureza, nós temos que ter dimensão dela, entender isso. Entende? Mas, de uma forma ou de outra, nós viemos do mesmo ambiente, nós temos a mesma origem em Deus. Então, amar o próximo como a mim mesmo é quando eu olho para ele e vejo o mesmo Cristo que está nele, que estando em mim. Pronto, porque nós temos a mesma fonte, a mesma origem. Nós temos o DNA de Deus, você não sabe disso. Quem está entendendo? Ah, você não está aí não, entende? Então, nós temos, você vê, essas pessoas que você enxerga, essas pessoas são ruins, essas pessoas têm origem em Deus. Quando você vê qualquer pessoa na condição de rua, em qualquer ambiente, você está vendo alguém que tem uma origem em Deus. Quem está pegando? Então, eu fui formado em Deus antes da fundação do mundo. Felipe, só tem Efésios, Zacarias, capítulo 12, 1, Paulo. Aqui, se eu for nessa aqui, a gente vai até 1 hora da manhã. Tá bom demais.
Aí nós vamos concluir terça-feira. Opa! Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Pegou ou não? Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem é formado dentro de Deus. Ah, você não está aí. Meu Deus, olha só, um versículo, na parte B, vai te dar essa prova. Então, quando eu respiro fundo, eu sopro, foi dessa mesma forma que Deus fez a matéria. Ele soprou, não é assim? Soprou o Senhor Deus na sua narina e fez o homem ali por meio do seu fôlego. Então, o espírito do homem estava dentro de Deus. Aí esse espírito entrou na matéria. É assim, Gênesis 2:7. Vai lá, Paulo. Felipe, por que Gênesis? Por que Zacarias? Nós estamos falando dessa origem, porque você precisa entender disso, para você entender Apocalipse. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego Pronto, é da a vida. matéria, o corpo humano, o Baçar. E soprou em suas narinas, em suas narinas, sim ou não? E no hebraico quer dizer ruach. Tem um pastor aqui, ele foi para os Estados Unidos. E ele está dando microfonia. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, não sei. É o meu. Ele tem uma unção que ele faz assim, ó. Ruach! E ele é muito usado. Eu vou chamar ele para qualquer uma oportunidade. Ele é aquele que pega e o cara cai mesmo, na unção. Ruach, 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 ruach. Até o cara cair. Eu tenho uma visão muito disso, diferente de outras coisas, né? Porque isso é autopermissão. Também não é errado, não. E ele falava, ruach, ruach, ruach. Aí eu dei esse entendimento para ele. Aí diz, é interessante que quando você fala ruach, aí ele diz assim, ó, e o Espírito sopra. Aí disse, você sabia que rua é o sopro do Espírito? Ele não sabia. Ele falava sem entender. Vocês estão aí, não? Aí ele disse, eu vou pesquisar se é mesmo. Então ele foi pesquisar e viu. O que ele falava sem entender o que era exatamente, Rosh. Aí ele dizia toda a vida, ele dizia, e o Espírito sopra, só que como eu conheço, eu entendia que ele estava falando por meio do fogo do Espírito, mas ele nem sabia. Aí eu disse, Ruach é o sopro. Ele sopra no Baçar para que venha a sua Neshama e que se torne uma Nefesh vivente. Quer dizer, o fôlego de espírito, Ruach, se torna um espírito, Neshama, que é o pó da terra no Baçar, e se torna uma alma vivente, Nefesh. Que é exatamente quando o espírito de Deus entra no homem, assim, o espírito humano entra na matéria, na verdade. Quando o espírito humano entra na matéria, a alma vivente, o espírito, vamos lá. Quando o espírito do homem entra na matéria, o homem se torna uma alma vivente. Quem pegou? Você tá aí ou não? Louvado seja Deus, gente. Então, o corpo é o Baçar, a alma, Nefesh, e o espírito, Neshama. Espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Esse texto é o texto que para mim, eu começo o meu livro, Ser Tripartido, com esse texto. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, o espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito e alma e corpo. O ser tripartido. Louvado seja Deus.
Deus é bonzinho ou não? Vamos concluir tudo isso terça-feira, porque Deus é bom. Vocês vão pegar muita coisa. Quem perdeu, perdeu. E quem não perdeu, foi abençoado. E ainda me viu assim, sem barra. Ainda perdeu isso também. Vamos orar para a gente concluir? Vocês pegou ou não? Tudo que eu quero trazer para vocês é essa convicção de você ter a compreensão do que é estar em Deus. Porque quando você está nele, você recebe dele os seus frutos e os seus atributos. Então, não sejamos mais de forma alguma, nada pode. É muito bom a gente ter essa consciência, para que a gente sempre possa estar fluindo nele. E vamos enxergar os problemas e tentar identificar, não sozinho, mas sempre com alguém, o que Deus está querendo dizer sobre algo. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Você não está vivendo um problema. Muito pelo contrário, você está pegando esse problema e botando para debaixo dos seus pés para que você possa fluir em Deus. E eu digo que você vai colocar todos esses problemas, eu profetizo na sua vida, que todos os teus problemas estão indo para debaixo dos teus pés, porque Deus está te dando uma revelação de tudo que está acontecendo na tua vida, para que você consiga discernir e superar tudo isso. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Por isso nós te rendemos graças, Deus. O seu amor é muito bom e dura para sempre. E nós estamos aqui, Pai, em concordância com essas palavras que são espírito e vida. E te pedimos, Deus, que não haja barreira para que o Senhor revele para nós o nosso caminho, para que o Senhor clarifique, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Para que juntos, unidos em um só corpo, Pai, tenhamos a revelação por meio do Teu Espírito para o plano estabelecido pelo Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Abençoa os Teus filhos. E eu te peço, na autoridade, no nome de Jesus, que envie anjos para os lares dos Teus filhos e ocupe todo o espaço, Deus. Que o mal seja repreendido em nome de Jesus, porque ele não tem parte nem herança contigo, Deus. Mas nós temos parte, nós temos herança contigo, porque somos herdeiros de ti. Deus, que o maligno e o devorador não venha sobre nós, que nós sejamos sempre debaixo da tua abundância. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que seja repreendido em nome de Jesus toda circunstância espiritual do mal sobre a vida dos seus filhos, sobre as nossas vidas, e que estejamos no esconderijo do Altíssimo, para que quando o mal buscar nos ver, ele enxergue a cruz do Calvário, o teu sangue precioso que foi derramado por amor de nós, e seja completamente destruído em principados e potestades e ações espirituais, porque nós somos filhos de ti, nós estamos inseridos no teu corpo, e o Senhor nos disse que não há condenação para aqueles que estão em ti, e se não há condenação para aqueles que não estão em ti, nós estamos em ti, Senhor Deus, e nós estamos protegidos porque estamos escondidos do teu corpo, e o mal não consegue nos enxergar, e é debaixo dessa ordem que o Senhor nos trouxe, é debaixo dessa palavra que nós temos segurança, força, fé e esperança, Deus. E assim nós prosseguimos diante daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, e que sejamos completamente cobertos por Ti. Nada nos enxerga, nada de ruim nos enxerga, Deus, porque somente a Tua graça é que nos basta, a Tua graça nos fortalece. E nós estamos aqui para estar firmes e fortes diante da Tua presença. Por isso, Deus, nos abençoa. Por isso, Senhor, nos guarda e protege, Deus, os teus filhos. É o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Felipe, me dá só um minuto. Tá. A gente estava falando aqui sobre problemas, né?
Então, eu queria que hoje, aqui hoje, deixar uma frase reflexiva. Se você tem um problema ou se você tem um desafio. Por quê? Porque muitas vezes a gente problematiza as coisas, e eu acho que muitas vezes a gente não sabe o significado da palavra problema. E muitas vezes, na realidade, muitas das vezes, a gente tem um desafio e não um problema. O desafio é toda aquela demanda que depende, né? A solução vai depender do nosso livre-arbítrio, de tudo aquilo que está sobre a nossa responsabilidade de decidir e resolver. Já o problema é aquilo que a solução não está na nossa autoridade, entendeu? Que vai afetar de forma profunda a nossa vida, entendeu? Então, assim, muitas vezes nós temos desafios e confundimos isso com problemas. Problema é uma pessoa estar com um problema de saúde onde não depende dela, entendeu? Onde a decisão dela não pode tirar ela daquele lugar. Isso é um problema. E muitas vezes a gente está assim, eu estou passando por um problema na minha empresa, né, como funcionário. Não estou com um problema, eu estou com um desafio. Eu tenho algo para resolver que vai depender de mim, da minha autoridade, da minha, como é que se diz? Do meu poder de decisão, entendeu? Então, assim, hoje eu queria deixar essa pergunta, né, para você. Será que você está encarando os desafios como desafios? Ou será que você está problematizando os seus desafios? Muito Entendeu? bom. Reflitam sobre isso. Meus amados, Paulinha, que show que você deu. Maravilhoso, Paulinha. Olha, muito bom. fantástico que você colocou. Realmente, se a gente aprender, estudar e colocar em prática, entendeu? Vamos crescer numa dimensão fantástica, muito bom. Depois de tudo que esse rapaz hoje falou, um rapaz que é ungido aí, né? Ele tem a unção, e que você conhece ele, né? Eu não conheço, entendeu? Então, depois que esse rapaz falou, deu esse banho de sabedoria, você fechou com chave de bênçãos a nossa noite. Um beijo, Amém. Paulinha. Glória a Deus. Olha, Paulinha, dá um cheiro nele aí, tá? Nesse Agora rapaz. nem deixa, que você disse que não me conhece. Achei estranho. Só quando a barba crescer, viu? Manda para Felipe esse cheiro. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma vez, eu estava passando por um problema muito difícil. Desafio. Não vou dizer um problema para encaixar no que eu quero dizer. O desafio vem depois. E aí, eu disse assim, e se eu for um problema para esse problema? Então, seja um problema para o problema, porque ele, resistir o mal, e ele fugirá de vós. Bíblia. Mas como que você resiste? Você entenda. Quando que você vai sacudir o inferno? Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já criou um problema para o inferno. Só que o inferno vai querer problematizar a sua vida. Aí você vai e problematiza a vida dele. Então, é aí onde nós encontramos a nossa força. Quando Davi tinha um problema, que era um desafio, como a Paula está dizendo, porque ela está dizendo em outra linha de raciocínio, certo? Mas ele dizia, eu vou fazer de um problema se tornar. Eu vou criar um problema sobre esse problema. E criava. Por quê? Porque ele vinha, Saul pedia 1000 prepúcios. E ele vinha com 2. Aí ele trazia um outro problema. Porque Saul ficava com medo dele. Entende? Então, quando o mal se levanta contra você, você arruma um problema para ele. Por isso eu te peço força. Tenha fé. Se levante amanhã arranjando um problema por problema. Diga desse, isso é um problema para mim? Pois agora eu vou arranjar um problema para esse problema.
e aí você está resistindo ao mal, e ele fugirá de vós. Entendeu? Mas muito bom o que a Paula falou, porque às vezes nós não temos problemas, nós temos desafios, porque a vida é isso. No mundo tereis aflições. Atos 14, 22. Para acessar o reino de Deus terás grandes tribulações. Então, mas dentro disso, arranje um problema para esse problema, para que ele fuja da sua vida. E nós só conseguimos fazer isso com força e fé, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. E o que está... Aí vai 1 João 4:4, parte B do versículo. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Você pegou ou não? Vocês não perdem aquele devocionalzinho não, porque ali só vai versículo poderoso, viu? Ó, selecionado. Muito bom, Felipe. Eu leio e divulgo, vou passando para todos os grupos, é uma bênção. Eu estou mandando esse recado para Felipe, eu não quero que você se engane, viu? Tá certo, tudo bem. Felipe. Ele vai voltar na próxima semana. Estão fazendo muito robô por aí, né? Mas não, aqui tá tudo bonitinho, viu? Amados, até terça-feira tem um final de semana cheio da presença de Deus e que Deus abrace sua vida de forma poderosa, sinta-se acolhido pelo amor e a graça dele, a comunhão, a consolação do Santo Espírito Santo esteja com vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe até terça-feira.